pessoal, eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E como é que vocês estão, gente? Eu espero que vocês estejam tendo um dia muito abençoado por Deus, gente, e que vocês estejam muito bem mesmo, porque nós precisamos muito, né, da bênção de Deus para ficar bem melhor nesse mundo de dia. Bom, gente, e hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer uma receita que ela, na verdade, ela tem duas versões, né? Antigamente, essa receita veio lá do lado da Europa. Antigamente ela era feita só assada no forno, mas as pessoas foram começando a aprimorar, arrumar outros jeitos e a receita, eu acho que ela ficou até mais gostosa do jeito que nós estamos fazendo mais hoje em dia aqui. Mas eu vou trazer para vocês as duas versões. No vídeo de hoje eu vou fazer a versão que é mais fácil e prática para mim, é que eu acho, gente. A gente não fica perdendo muito tempo. E a segunda versão, a gente tem que levar ao forno, porque tem um ingrediente ali no meio que precisa ser cozido. Mas hoje nós vamos estar fazendo a versão que vai direto para o congelador, para a geladeira, e não precisa ter tanto trabalho. Então eu vou estar ensinando para vocês hoje a fazer um cheesecake de morango, que fica uma delícia, gente. Eu vou fazer umas adaptações ali, ou misturas que eu já fiz o teste, e o cheesecake ficou muito cremoso, gostoso, muito saboroso mesmo, gente. Então, vamos pro passo a passo da nossa receita. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, gente, não esqueçam de se inscrever lá no canal, deixar aquele like para dar aquela força para que a gente possa estar levando para muito mais pessoas as receitas maravilhosas, as decorações que eu coloco aqui, gente. Então, não esqueça de deixar o seu like para estar dando aquela força pra gente. Também deixa o seu comentário do que você está achando. Às vezes você quer uma receita ou quer uma decoração, pode colocar aí, gente, no comentário, que se eu não souber fazer ou não souber, eu vou procurar, vou estudar para poder estar fazendo para vocês. Compartilhem bastante também, né, Isso gente? mesmo, gente. Também não esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam estar aprendendo também. E ative as notificações. para não perder nenhum vídeo que eu coloco lá, vocês vão ser os primeiros. Eu postei lá, vocês vão ser o primeiro a receber a notificação de que tem vídeo novo no canal. E também me segue nas redes sociais, gente. Bom, e agora vamos partir para nossa receita, essa delícia maravilhosa geladinha que está esperando para ser preparada? Então, vamos lá. Bom, gente, primeiro nós vamos começar pela base. A base, essa base que eu vou estar fazendo, serve tanto para você fazer a que vai assada no forno, como a que não vai. E também você pode estar usando essa base, mesmo fazendo ela direto para colocar na geladeira, você pode estar usando essa base, assando ela, ou se você preferir, você também não precisa assar, você leva para o congelador. Enquanto você estiver fazendo o creme, você deixa ela lá para ela poder ficar bem durinha, porque a manteiga, né, com o calor que vai passando, se estiver do lado de fora da geladeira, a manteiga começa a derreter e aí ela vai ficar umedecendo muito essa massa. Eu gosto de levar ela no forno, porque eu gosto que ela fique bem crocante e ela fica mais, assim, mais consistente, entendeu? Ela fica grudadinha, não tem aquele risco dela esfriar, porque ela vai estar assada. Então, eu prefiro dessa maneira, mas das duas maneiras fica ótima do mesmo jeito, gente. Então, agora eu vou começar aqui a fazer a nossa base da torta. Bom, então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é triturar o biscoito aqui no liquidificador. Quem tiver um processador também pode estar fazendo no processador, e quem não tiver nem liquidificador nem processador, não vai ficar sem fazer o seu cheesecake, porque não tem esses aparelhos, gente. Você pode colocar dentro de um saquinho, pegar uma garrafa de vidro, ou então aquele rolo que a gente abre massa, e você pode estar quebrando ali, gente, ou com um copo que seja bem grosso para não ter o perigo de rachar, mas não precisa bater muito, gente. Bota dentro do saquinho o biscoito e fica ali quebrando ali. Ou um socador de madeira, olha, igual esse daqui meu, ó.
Assim com o socador também, ó. A gente consegue botar ali o biscoito, a gente vai batendo e ele vai quebrando todo, gente. Então, você não vai ficar sem comer o cheesecake, porque não tem como quebrar o biscoito para fazer uma farofa dele, gente. Eu vou estar usando biscoito Maria, também pode ser o Maria ou o Maisena. Se você quiser, também pode estar usando do sabor de chocolate, que não tem recheio, não pode ter recheio, tem que ser o biscoito puro. E também existe o biscoito Maisena de chocolate. Você pode estar escolhendo o sabor que vocês quiserem. Aí vocês usem o que vocês tiverem em casa, o que vocês gostarem, pode estar usando. O importante é que tenha 200 gramas de biscoito, que é o que eu vou estar usando aqui. Então agora eu vou começar a quebrar ele aqui e colocar no liquidificador para a gente transformar ele numa farofa. Bom, gente, agora eu vou começar a triturar o biscoito. Já triturei aqui o biscoito e agora eu vou estar misturando 3 colheres de sopa de manteiga derretida. Agora eu vou mexer ele aqui até umedecer todo o biscoito e formar aquela massinha parecendo areia. Bom, gente, então, olha, eu já coloquei aqui, ó. Ela tem que ficar assim, gente, numa consistência como se fosse uma areia de praia assim molhada, aquela areia que a água veio, molhou e depois ela ficou ali. Ela vai ficar desse jeito assim, ó, gente. Desse jeito que você aperte, tá vendo? Ela fica grudada, mas depois ela forma uma areia de novo, tá vendo, ó? Eu aperto, ela gruda. Mas ela fica só molhadinha, fica de biscoito só molhadinho. Então agora eu vou estar colocando aqui, nesse tabuleiro aqui. Esse meu tabuleiro aqui, ele tem 22 centímetros, 22 de diâmetro, gente, né? 22 centímetros, tem 22 de diâmetro nele e é aquela forma de fundo falso, ó, vocês podem ver que tem aqui a abertura. Então, eu vou estar colocando essa massa do biscoito aqui toda dentro desse tabuleiro aqui. Vou espalhar ela toda e depois o que eu vou estar fazendo, gente? Depois eu vou estar apertando com uma colher, pode ser com o fundo de um copo. Você tem que apertar para ela ficar bem espalhadinha mesmo. Assim, ó, a gente vai botando, ó. Tá vendo? Vou fazer isso nela toda, espalhando uniformemente para ela ficar toda espalhadinha por igual. Então, olha só, ela já tá bem grudadinha, bem certinha. E agora eu vou levar ela para assar no forno durante 10 minutos a 180 graus. Eu já acendi o meu forno tem uns 10 minutinhos. Quando eu comecei a fazer a receita aqui, gente, eu acendi o forno ali, deixei ele pré-aquecendo a 180 graus já para poder a gente estar assando. Ela vai ficar lá só 10 minutos, gente. Se o seu fogo, assim, o seu forno for um forno muito quente, gente, quando tiver uns 5 minutinhos, você já dá uma olhada, porque é só para ela poder dar uma dourada e ficar assadinha, só para isso, gente, para ficar mais crocante ainda. Então agora eu vou levar ela pro forno e vou deixar ela 10 minutos lá e volto pra gente continuar. Bom, gente, então a nossa base ali do biscoito ali, a massinha do biscoito já tá assada, eu já botei ali esfriando. E agora vamos começar a bater o creme enquanto ela dá uma esfriada. E para esse creme, gente, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é bater o cheesecake com o creme de leite. Para ele formar, olha, ele vai formar um cremezinho, vai ficar bem cremosinho mesmo. Bom, gente, eu esqueci de falar para vocês, eu coloquei aqui 300 gramas de creme cheese, tá? É que eu coloquei 2 potinhos, porque é 150 em cada um que eu comprei separado. E agora eu vou colocar uma caixa de creme de leite. E vou dar uma batida nos dois até ficar... Bati aqui bastante o creme de leite com o creme cheese, olha, ele ficou bem cremoso, ficou bem cremosinho mesmo. Aqui, tá vendo? Ele fica assim, cremoso. E agora eu vou estar misturando aqui o leite condensado, uma caixa de leite condensado junto com suco de meio limão. Então, gente, eu vou falar aqui a receita toda aqui do creme para vocês não ficarem preocupados. Ai, gente, qual é a receita, a quantidade? Não, mas não precisa também ficar preocupado, que lá na descrição eu coloco toda a quantidade, o material que eu uso aqui. Aí você assiste lá o vídeo e vai seguindo o passo a passo de tudo que eu tô fazendo.
Aqui eu coloquei 300 gramas de uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado, o suco de meio limão, pode ser o Tahiti, pode ser aquele outro, o limão que vocês quiserem. Aqui é o que eu falei para vocês que é o meu toque. Eu tenho 3 colheres de sopa de leite em pó. E aqui um saquinho de gelatina incolor, que ela já foi hidratada, tá prontinha pra gente usar. Acabei de tirar ela dali do banho-maria, já tá prontinha pra gente usar. Vamos misturar tudo aqui agora e formar o nosso creme, gente. Qualquer dúvida, vocês botem lá no comentário que eu respondo vocês. Então agora que eu vou fazer aqui, o limão, eu vou misturar aqui com leite condensado, olha. Vou mexer ele até ele ficar bem homogêneo. Gente, esse cheesecake de morango fica uma delícia. Depois que a gente colocar esse creme aqui já na massa para gelar, aí nós vamos preparar a nossa geleia de morango, gente. Aí vocês vão ver aí no passo a passo como é que vai ficar a nossa geleia de morango. Então nós vamos usar o inteiro, gente, porque é meio para a gente misturar aqui e o outro meio eu vou colocar lá na geleia de morango. Dá um toque especial nela e esse limão faz com que a geleia dure mais tempo. Não estrague logo por causa do morango, né? Então, olha. Estão vendo que fica mais consistente, ó. Olha como tá consistente. Tá vendo? E vai ficar melhor ainda, gente, agora misturando aqui o leite em pó. Vou misturar aqui o leite em pó, incorporar tudo, os 3 ingredientes aqui bem, que você vai ver como é que agora ele vai ficar mais consistente. Gente, esse leite em pó faz com que o cheesecake fique bem cremoso, ele vai ficar consistente e cremoso e também, gente, dá um toque, um gosto muito bom. Tá vendo como é que fica bem durinho? E agora eu vou estar misturando aqui, junto com o creme cheese e o creme de leite que eu bati aqui, olha. Eu vou estar misturando agora isso aqui, gente. Bom, gente, então aqui, olha, a massa já tá fria, já tá aqui do ladinho, porque agora eu vou bater o creme e colocar aqui dentro. É o que eu falei pra vocês, eu não vou bater na velocidade alta porque é só pra misturar. E em sequência eu vou colocando, vou colocar a gelatina incolor também, gente. Bom, gente, então tá aqui, olha, o creme já tá batido, agora eu vou colocar ele aqui, ó. Eu não quero que ele fique muito alto não, gente, então eu vou fazer ele assim, ó. E agora, gente, eu vou estar colocando ele na geladeira para poder ele estar endurecendo. E enquanto isso, nós vamos preparar a geleia de morango. Agora aqui para fazer a nossa calda de morango, eu estou utilizando 400 gramas de morango. Eu compro aquele saco grande, que já vem 1 quilo de morango congelado. Porque como eu faço muita receita, eu gosto de comprar logo assim um saco grande. E eu vou estar juntando essas 400 gramas de morango, meia xícara de açúcar e suco de meio limão. Se aqui ele dá aquele azedinho assim na geleia, isso aqui vai formar uma geleia de morango. Então vai dar aquela coisa de geleia assim, gente, muito gostoso. E agora o que eu vou fazer aqui vai ser acender o fogo e ficar aqui observando, gente. De vez em quando eu venho aqui e dou uma mexida até o morango derreter todo, formando uma geleia. Gente, não esqueça de ficar de olho aqui. De vez em quando vocês vão aqui, ó, e dá uma mexidinha. Não precisa estar mexendo o tempo todo não, mas de vez em quando vem aqui e dá uma mexida. O tempo da nossa geleia de morango ficar pronto vai ser e esfriar um pouquinho. Vai ser o mesmo tempo em que o nosso creme do cheesecake lá fica endurecendo no ponto da gente colocar nossa geleia em cima. Então daqui a pouco a gente volta para continuar a receita. Só, o cheesecake já está aqui prontinho, olha. Eu já desenformei a nossa geleia de morango também, olha, gente, como é que já tá aqui, olha. Prontinho. Eu gosto de deixar assim, gente, uns pedacinhos de morango, para poder ficar mais gostoso, também ajudar na decoração, né? Então agora eu vou estar colocando a nossa geleia aqui em cima, ó. Gente, essa geleia tá cheirosa. Eu já provei ela, vocês não sabem quanto que ela tá gostosa, gente.
deixar cair assim do ladinho, né? Também para fazer a decoração. Já coloquei aqui a geleia de morango, já decorei, gente, coloquei uns pedaços de morango aqui em cima pra gente fazer uma decoração, né? Deixa nosso cheesecake mais bonito ainda, porque ele já tá com cara de estar gostoso, né? E tá cheiroso. Essa geleia de morango, gente, faz aí até pra você comer assim com sorvete, numa salada de fruta, botar em cima, umas panquequinhas pro café da manhã, com essa geleia de morango em cima, gente, ela não fica enjoativa. E o limão dá um toquezinho assim, um azedinho assim no fundo. E como eu falei para vocês, o limão ajuda a conservar mais tempo a geleia de morango, porque morango, como é uma fruta muito sensível, ele estraga à toa. Mas o limão faz com que a geleia dure mais tempo, gente. Então agora, não vamos deixar de muito papo e vamos para aquela parte que é a mais importante, que é a parte da gente estar provando a sobremesa. Gente, então, ó, já botei meu pratinho aqui do lado. Tô aqui com a minha espátulazinha, vou pegar a faquinha aqui, que é para poder a faquinha ajudar a cortar. E vamos comer um pedaço desse cheesecake pra gente ver como é que ele tá. Tem um pedacinho aqui do nosso cheesecake pra gente estar provando. E agora eu vou estar provando aqui, gente, para falar pra vocês como é. Depois eu dou pra Priscila um pedaço, gente. Se estiver muito gostoso, eu vou pensar se eu dou pra ela, gente. Muito difícil essa Olha, parte, torradinha né, aqui, a massinha embaixo do biscoito, ó. É gostoso, mãe? Gente, pensa assim naquela sobremesa que é cremosa, geladinha, que leva morango e não é doce, gente. Ela tem o açúcar no ponto certo, ó. Muito bom, né? Não preço a Priscila agora, que ela tá me olhando ali. E a massinha do biscoito embaixo, gente, tá torradinha, tá muito boa. Agora vamos ver a opinião da Priscila, né? Delícia, não fica bom, filha, o açúcar no ponto certo, né? Não fica aquela sobremesa enjoativa, não é? Gente, muito bom. Que delícia. Olha a cremosidade, ó. Vou partir aqui um pedacinho pertinho pra vocês verem, olha. Vou até baixar um pouquinho a luz. Ó, a cremosidade, ó. Ó, gente. Tá vendo, gente? Aí a casquinha torradinha do biscoito embaixo. Gente, tá demais, gente. Eu vou botar aqui, senão eu vou comer esse pedaço aqui todinho já. Não vou nem deixar ficar nada ali. E a geleia de morango também, gente, não está enjoativa. Faz do jeito que eu falei pra vocês, que vocês vão se apaixonar por essa geleia de morango. Vão querer usar ela para colocar em qualquer coisa que vocês estiverem fazendo de doce, bolo, recheio, qualquer coisa que vocês estiverem fazendo, gente. Mas faz aí que vocês não vão se arrepender. É uma sobremesa no ponto certo, no doce certo, geladinha e com uma fruta que todo mundo gosta, né? Porque quem não gosta de morango, gente, é difícil ninguém gostar de morango, né? Então faz aí, gente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E qualquer dúvida, bota lá no comentário. Quem fizer, gente, coloca lá no comentário falando pra mim se realmente essa sobremesa não fica no doce certo, aquele ponto certinho, uma cremosa por dentro e consistente por fora, gente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo, espero vocês lá. Beijos e tchau!